no resumo do que você abrir um livro, sei lá, manual de SS aí e começar a ler. Isso, o teu ganho ali vai ser muito pouco. Já o resumo não, uma coisa que você fez com a sua letra, aquilo ali você vai aprender muito melhor fazendo isso nas suas horas vagas mesmo. Você pode utilizar ficha de tamanho de uma meia folha A4. O que você faz? Você pega uma folha A4, corta ao meio e faz daquele tamanho. Tem gente que acha que fazer resumo é escrever pra caramba, digitar lá no computador, pegar o livro do Vicente Paulo de Constitucional, reduzir as 1000 páginas a 80 e acha que saiu ganhando. Não, pessoal, não faça isso. Você vai memorizar muito mais, primeiro, aquilo que tiver com a sua letra. Você vai lembrar muito mais fácil na hora da prova. Segundo, não perca tempo digitando, isso é uma tremenda bobagem. Terceiro, o hemisfério do seu cérebro, ele gosta de espaço vazio. Ele só faz memorização quando você tiver um espaço vazio para ele poder fazer aquelas associações ali. Então o teu papel tem que estar limpo. Ele não pode estar lotado de letrinha 4, não. Você, de letrinha 4, letrinha Time New Roman tamanho 10, não. Você tem que pegar aquilo ali, fazer com a sua letra grande, deixando espaço, cheio de abreviatura, sei lá, você vai botar tributário. Para que você vai escrever? Salvo disposição em contrário. Com SDC, crédito tributário é CT, obrigação tributária é OT, ali que você põe um percentual lá. Quanto mais espaço tiver aquele seu resumo ali, muito mais fácil você vai lembrar na hora da prova. Faça aqueles resumos coloridos, cada um de um jeito. A boiolice é a regra, pode boiolar à vontade aqueles papéis ali, cada um de uma cor, porque na hora da prova você vai lembrar. Eu garanto isso. Quando você pegar uma questão lá de tributário, de constitucional, o que for, você vai olhar e falar assim, caramba, isso tinha no meu resumo, era um que estava escrito em marrom, que tinha um papelzinho verde lá, não sei o quê, e você vai lembrar aquilo ali. Não faça padronizado os seus resumos. Quem fazia aquele resumo com letrinha pequenininha, tudo ali pretinho e tal, igual um livro, aquilo ali, só não era resumo, aquilo ali era cola que a gente levava para a faculdade. Resumo é uma coisa diferente, resumo tem que ser colorido, com espaço em branco, com tudo ali. Leve sempre para tudo que é lugar, ônibus, trabalho, engarrafamento, o que for, e não perca tempo embelezando. Só ninguém vai botar lá, computar lá no seu tempo de ciclo, tem uma hora para estar tributário, vai gastar aquela uma hora inteira embelezando um resuminho que você fez lá. Não faça isso, pessoal. Utiliza, se você tiver numa hora que você não tiver de saco cheio, não estiver aguentando estudar, ou então o que eu fazia na hora de assistir ao jogo mesmo no meu time, que eu não tinha rico, eu assistia, eu tô maluco mesmo, aí eu pegava e passava limpo alguns rascunhos, aqueles que realmente tivessem muito garranchão, tipo o que o David colocou de economia lá no nosso site. Mas os outros não, a gente faz na hora mesmo durante o estudo e pronto. Isso aqui é um resumo, quem já assistiu a aula do Lugon, esse resumo ele dá na aula dele. Não um boiolado assim, mas pretinho lá e tal no quadro. Isso aqui é a resolução do Senado do CMS, por exemplo. Aqui, alíquota, percentual, interestadual de exportação. A alíquota interna mínima é izinho porque é interno. A interestadual é o isão. Tudo isso, pessoal, são técnicas mnemônicas que vão te ajudar a lembrar muito mais fácil depois. E o izinho máximo, você põe o mínimo e o máximo, um em letra minúscula, outra letra maiúscula. Você vai lembrar isso aqui numa certa ordem. Você põe lá, iniciativa e quórum para aprovação. Isso aqui tem alguns artigos lá da Constituição Federal que falam isso. Um monte de prova, quase toda prova, você não cai na prova de tributário, cai na prova de CMS, é uma questão disso aqui. É uma decoreba pura, muito difícil você lembrar na hora da prova se você ficar só com aqueles artigos da Constituição. Se você montar esse quadrinho e ler lá, de vez em quando, lá no engarrafamento no meio do metrô, você vai acertar essa questão. Porque o cara vai perguntar lá para você assim, qual o quórum para aprovação da alíquota interna mínima? Aí você fala, ferrou, sei lá, eu não sei. Você vai lembrar, você calma, peraí. A primeira linha eu lembro que era dos grandões lá, interestadual de exportação. Então a interna mínima era do meio, porque a última era a interna máxima. A outra coluna era iniciativa, esquece. A outra coluna era cola para aprovação. Você lembra que estava em verdinho lá, a maioria absoluta do Senado Federal. Essas coisas são técnicas que vão te ajudar realmente a você lembrar na prova. Um resumo, pessoal, é tipo um troço desse. Pode ser em quadrinho, pode ser em mapa mental, pode ser só uma árvorezinha, só uma linha, só uma frase, 3 palavras. Não interessa, quanto mais espaço em branco tiver aquilo ali, melhor. Se você tiver um assunto que tem que botar várias coisas no seu resumo, separe em várias folhas. Quanto mais espaço em branco, melhor. Não tente colocar aquilo ali tudo num papel só. Isso era cola de faculdade, isso não é resumo para concurso, são coisas diferentes. Passa para mim, por favor. E aí, pessoal, agora eu vou falar assim, rapidinho sobre alternativa para os resumos. Por que eu vou falar isso aqui? Porque é o seguinte, tem muitas vezes que você tem que estudar e que você não tem tempo de fazer resumo, que nem agora. Agora, quando você tem que estudar assim, com pouco tempo, você às vezes tem que ter uma alternativa para você ter fixação e para conseguir revisar a matéria. Então, uma forma que eu encontrei de fazer isso, eu descobri isso quando eu comecei a trabalhar e estudar ao mesmo tempo.
Quando eu comecei a trabalhar e estudar, eu falei, pô, agora ferrou, né? Como é que eu vou continuar fazendo resumo? De repente eu vou chegar, não vou conseguir ler a matéria toda, né? Então, como que eu fazia? Eu pegava o livro, fazia aquilo que todo mundo sabe muito bem, né? Lia o livro, grifava as 10 chaves do livro. Aí ia resolver os exercícios. Quando eu resolvi o exercício, mesmo que eu tivesse acertado no exercício, eu tinha que voltar, eu me obrigava a voltar e ler de novo todas as partes que eu tinha grifado que estavam relacionadas com aquele exercício. E também uma coisa que eu não tinha grifado, porque eu não tinha achado importante, mas se tinha sido cobrado naquela questão, eu grifava lá. E aí o que acontecia? Quando eu terminava de fazer o último exercício do capítulo, eu tinha lido aquela parte que eu tinha grifado mais de 30 vezes, às vezes. Né? E aí, isso aí já tinha me ajudado a fixar aquela parte importante. E quando eu ia revisar, eu só pegava ali de novo todas as partes que eu tinha grifado e eu fazia de novo os exercícios. Aí tudo aquilo que estava no exercício estava grifado. Né? E todas aquelas partes grifadas eu tinha lido 30 vezes, sei lá, que era o número de questões que cobravam para o teu lado. Né? A vantagem disso aí economiza tempo, então é aconselhável para as matérias específicas, por exemplo, para uma legislação do ISS, talvez. Se eu tivesse que estudar agora, eu faria desse jeito. Eu não faria o resumo do ISS. Né? E isso aqui, ó, até coloco aqui, ó. Você pode usar a própria lei como se fosse um resumo. Quando você estuda direito tributário, por exemplo, você sabe lá que tem o CTN, você pega aquele troço, você não consegue entender nada. Mas depois que você aprende direito tributário, depois que você consegue entender tudo aqueles conceitos, a teoria, de repente você vai ler o CTN e aquilo faz sentido para você. Então, depois de um certo tempo de estudo, você não precisa mais ter aquela explicação toda. Basta você ler o artigo do CTN, que a explicação que você já estudou vem na sua cabeça. Então, vale mais a pena, em vez de ter um resumo de direito tributário, pega o próprio CTN, tem lá, sei lá, 30, 40 páginas, lê aquilo lá, porque lá da prova vai cair o texto do CTN, não vai cair o texto do seu resumo. Então, quando é uma matéria de direito, ela está numa legislação, que é uma coisa que cai na prova, de forma literal, eu acho que vale a pena. Só no nível de conhecimento avançado, depois que já leu o livro, depois que já resolveu prova pra caramba, depois que você está sabendo bem aquela matéria, começa a usar a própria lei como se fosse o seu resumo. Direito previdenciário é a mesma coisa, o decreto lá 3048, aquilo é um resumo perfeito, mas você só consegue entender o que está lá depois que já estudou muito o direito previdenciário. Antes daquilo lá é tudo grego, né? E aqui, ó, quando você tem que decorar uma legislação, meu método, qual que era? Eu pegava, decorar, por exemplo, a legislação do ISS, uma coisa bem prática para vocês. Eu pegava uma bateria enorme de exercícios, por exemplo, a lista do Pedro Diniz, todo mundo conhece, já tem 400 cacetados de exercícios. Eu pegava aqueles exercícios todos, eu estudava uma matéria teoricamente, lógico, né? Mas aí eu fazia o seguinte, eu resolvia cada questão, e mesmo se eu tivesse acertado a questão, eu me obrigava a comentar aquela questão mentalmente. Ou seja, eu me obrigava a pegar todos os artigos da legislação que estavam relacionados com aquela questão e ler de novo. Então, quando eu tinha feito os 400 exercícios, aqueles artigos que eram mais cobrados em prova, eu tinha lido, sei lá, 200 vezes. Agora, aqueles artigos que não caíam em prova porque eram relevantes, eu tinha lido uma vez só. Né? Isso aí era melhor do que eu pegar a legislação e ler a lei do começo até o final, várias vezes, como muita gente faz. Tem gente que vai decorar o CTN e vai ler o CTN do começo até o final 50 vezes. Mas desse jeito você não precisa fazer isso. Às vezes você lê 50 vezes só os artigos que caem em prova. E aqueles que não caem você lê uma vez só. Né? Pode mudar de slide. Agora eu vou falar sobre revisões. Revisão é o seguinte. A primeira coisa que eu acho mais importante para o cara passar uma prova de concurso é a antecipação, já falei. A segunda coisa é revisão. Né? O que é revisão? É o seguinte, qual é a maior dificuldade que você tem para passar no concurso? Para aprender a matéria do concurso? Será que é porque a matéria é muito mais complexa do que qualquer outra matéria que você estudou? Será que, sei lá, na faculdade a gente estuda física quântica, mecânica, vetorial, sei lá o quê? Pô, direito funcional, será que é mais difícil disso, mais complexo? Não é. O problema do concurso é que você tem muita informação de matérias diferentes, que você tem que estar sabendo ao mesmo tempo no dia da prova. No dia da prova, você tem que estar sabendo toda a matéria do direito funcional, toda a matéria do tributário, toda a matéria, é muita informação. Então, para você conseguir chegar no dia da prova com conhecimento uniforme de todas as matérias, que é uma coisa que é super importante, você só vai conseguir isso se você tiver uma rotina de revisões. E como que você monta uma rotina de revisões? Você tem que ter em mente o seguinte, o nosso cérebro, as revisões, elas funcionam de acordo com uma curva, que eu coloco no próximo slide e vou mostrar logo, que eu chamo de curva de esquecimento. E segundo essa curva, que eu vou explicar logo na sua frente, você não pode fazer revisões muito concentradas. Você não pode ficar, por exemplo, ficar um mês sem ver direito funcional e aí querer revisar tudo num dia, pegar assim, tirar 8, 10 horas para revisar toda a matéria de direito funcional. Não, você tem que picar isso aí ao longo desse tempo. Tem que pegar e toda semana estudar 2 horinhas de direito funcional e num dia bem passado, estuda 1 hora num dia e outra hora só 3 dias depois.
As revisões elas têm que ser curtas e frequentes. Se você fizer isso, você vai conseguir aproveitar a curva do esquecimento, a curva da memória. E aí você vai conseguir passar aquele conhecimento da sua memória temporária para a memória permanente, que é onde ele tem que ficar. Porque depois que está na memória permanente, aí tudo bem, você pode ficar às vezes um tempão sem ver aquela matéria, né? Mas você não vai fazer isso, que ele não vai desaparecer. Então o que você tem que ter em mente? Depois de terminar de estudar uma matéria, você nunca abandona aquela matéria, até o dia da prova. Você terminou de estudar hoje, direito constitucional, você fez todas as provas, leu todos os livros, leu a Constituição 500 vezes, tudo bem. Você vai ter que ter na sua cabeça que você vai ter que manter no seu ciclo, lá na sua rotina de estudo, um bloquinho de estudo residual. O que é isso? Por exemplo, 1 hora por semana. E naquela 1 hora por semana você vai fazer o quê? Você não vai ler o livro de novo. Você vai fazer exercícios de tópicos diferentes daquela matéria. Por exemplo, você pode pegar uma prova para resolver naquela 1 hora por semana. E você vai manter essa 1 hora por semana, que não precisa ser 1 hora, pode ser mais tempo, depende, né? Ou menos, meia hora talvez, até o dia da prova. Você vai ter que continuar estudando aquela matéria até o dia da prova. Você não vai abandonar aquela matéria nunca, né? Mas vai ser um estudo de duração bem pequena. E ao fazer isso, você vai conseguir fazer a curva que vai estar no próximo slide. Aqui, ó. Esse exemplo foi eu que fiz hoje, né? Mas ele representa a curva da memória, que é o seguinte: você aprendeu uma matéria, é aquele pontinho lá no começo, né? O que acontece? Seu conhecimento está no pico lá, está no ápice, né? Mas depois você começa a esquecer. E a velocidade, no primeiro momento, a velocidade de esquecimento, ela é muito alta, é exponencial. Depois de alguns dias, depois de talvez 2 semanas, você não sabe nem um terço do que você sabia. Só que aí você faz uma revisão, você volta para aquele conhecimento inicial. Você vai começar a esquecer cada vez com uma velocidade menor. Então, a próxima vez, ó, depois de 1 semana, você vai ter esquecido só 50%. Daí você fez outra revisão, você vai esquecer só 30%. E assim, cada vez mais, aquele conhecimento, você vai demorar mais tempo para esquecer. Então, o que é isso? É que o conhecimento está passando para a parte permanente da sua memória. Então, isso você só vai conseguir fazer revisões com um intervalo de tempo não muito grande entre uma e outra, e, né, com grande frequência, e sem uma concentração muito grande. Está vendo aqui? São muitas revisões passadas. É isso que tem que